Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, chegou a hora de comentarmos sobre o livro A Viúva Simões. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então no vídeo de hoje eu farei um vídeo comentando, sobre a minha opinião sobre este livro que eu li, então, nesta última semana, da Júlia Lopes de Almeida. É o meu segundo contato com a autora. Antes de eu começar a comentar de fato sobre o livro, eu acho que é bom a gente dar um contexto sobre a autora, né? Júlia Lopes de Almeida nasce em 1862 no Rio de Janeiro e morre no ano de 1934, também no Rio de Janeiro, estado onde nasceu. Ela passou grande parte da sua infância morando em Campinas, São Paulo, tá? E ela é filha, então, de portugueses com uma classe social bem alta na sociedade, então ela vinha de uma família até que bem influente. Ela iniciou seu trabalho na imprensa aos 19 anos, na Gazeta de Campinas, e 3 anos depois ela começou a escrever então para o jornal Carioca. Em 1886 ela se muda então para Portugal, Lisboa, onde lá ela conhece então seu marido, que era poeta, o português Filinto Almeida. Em 1888, ela decide voltar para o Brasil junto com seu marido, e lá, quando ela volta, ela publica então o seu romance Memórias de Marta. As suas escritas, alguns dos seus livros têm forte influência do realismo e do naturalismo. Algumas de suas obras isso não fica tão evidente, mas em obras como, por exemplo, A Falência, isso fica muito, muito evidente mesmo. Ela escreveu para os mais diversos gêneros, como romances, crônicas, ensaios, contos e até mesmo livros infantis. Em sua época, ela foi uma escritora bastante famosa, porém, infelizmente, com o tempo ela foi acabando sendo esquecida e hoje, então, ela está sendo resgatada por algumas pessoas, sendo pedida até em alguns vestibulares como leitura. Ela participou do planejamento, então, da fundação da Academia Brasileira de Letras. Foi fundada, então, no ano de 1897, porém ela não ocupou a sua cadeira número 3, e sim o seu marido, pois mulheres ainda não eram aceitas quando a Academia Brasileira de Letras foi idealizada. Então, seu nome ficou de fora da ABL. Inclusive, só em 1977 que a Academia Brasileira de Letras começou a aceitar mulheres, como a Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher a ocupar então um espaço na Academia Brasileira de Letras. Algumas de suas obras romances são A Intrusa, de 1908, A Falência, de 1901, Família Medeiros, como eu citei aqui no vídeo, de 1892, Cruel Amor, de 1911 e Pássaro Tonto, de 1934. Alguns de seus contos são Ânsia Eterna e A Alma das Flores. Dada então uma pequena biografia sobre a escritora, vamos falar de fato sobre o livro A Viúva Simões. Publicado originalmente então no ano de 1897, ou seja, poucos anos antes do livro A Falência, que eu li anteriormente da escritora. Hoje em dia, boa parte de sua obra já se encontra então em domínio público, inclusive o livro A Viúva Simões. Então, se você der uma pesquisada no site do domínio público, você encontra o livro completo em PDF para você poder ler gratuitamente. No mercado eu encontrei pouquíssimas edições desse livro aqui. Eu comprei a edição da editora Príncipes, ou Príncipes é um selo da editora Ciranda Cultural. É uma edição bem acessível, tá? Ela não tem um preço caro e tem até que um formato muito bom, tá? Então ele tem uma capa bem feita, ele tem orelhas na edição, tá? Tem um papel amarelado, uma diagramação boa, enfim. Acho que vale a pena você dar uma conferida nessa edição aqui. Eu achei esse livro aqui ele bem curto, tanto em tamanho quanto em fluidez da história, né? Você lê ela muito rápido. Então ele tem nem 200 páginas, tem só 128 páginas. E eu achei a narrativa muito fluida mesmo, tá? Inclusive bem mais fluida do que em A Falência. Acho que por ter realmente uma trama mais simples, digamos assim, A Falência ela é um pouco mais complexa, né? Envolve mais personagens também. Aqui a gente tem uma trama com menos núcleos e menos coisas complicadas acontecendo, né? Digamos assim, a gente tem uma história central e a gente segue ela do início ao fim, sem muitas interrupções, para a gente observar outros personagens e tudo mais. Aqui a história se passa, então, também no Rio de Janeiro, como em A Falência. Essa daqui é uma característica da Júlia Lopes de Almeida, ela retrata bastante o Rio de Janeiro do final do século XIX em suas obras. Mais uma vez a gente vê o autor, então, retratando uma família burguesa dentro da história, então a gente vai ver o dia a dia de pessoas da classe social alta da sociedade.
Inclusive, a Júlia Lopes de Almeida, ela é conhecida também por fazer várias críticas à sociedade da época, né? Como as mulheres eram tratadas e etc. Aqui, isso não ficou muito claro, tá? Na sua escrita, nesse livro aqui. Mas em A Falência, por exemplo, essas críticas, né, ficam muito mais visíveis e muito mais bem discutidas, trabalhadas. Mas aqui a gente tem uma pincelada disso também. Aqui a gente acompanha então a história de Ernestina, ou a Viúva Simões, como bem fala o título, e ela é bem conhecida também por ser a viúva do Simões, pois ela acabou então de perder o seu marido, o Simões, no caso, e esse foi um casamento que ela teve que não foi feito por amor, digamos assim, realmente. Com ele, ela teve uma filha chamada Sara, e ela vive então, depois da morte do marido, em luto, né, junto com a sua filha, que na sociedade da época, a esposa, quando perdia o seu marido, ela tinha que zelar pelo nome do marido por um tempo. Por exemplo, ela sempre tinha que vestir-se de preto, né, para sair e etc. E lá ela vivia também com os seus criados, tá? E uma dessas criadas em que ela tinha era a Simplícia. Essa personagem ela vai ser bem importante em um momento aqui da trama, onde ela meio que vai desafiar de uma certa forma a Viúva Simões ou a Ernestina, né? Eu acho muito interessante essa cena aqui. Até que um dia, então, logo no início do livro a gente já vê isso, um grande amor da vida dela volta para o Rio de Janeiro, que no caso é o Luciano, que então eles tiveram um caso, né, muitos anos atrás, e coisas aconteceram, eles se separaram e tudo mais, e ao reencontrar aquele homem, ela então começa a sentir algo por ele novamente. Então a gente vê um contraponto aqui, enquanto a Ernestina, ela faz de tudo para querer sair daquele luto, a Sara, que é a sua filha, ela faz de tudo para manter, então, o zelo do nome do pai. A Sara, no início do livro, é uma personagem que tem uma personalidade bem forte. Ela desafia muitos personagens aqui ao mesmo tempo, durante a trama. Mas, na minha opinião, aos poucos, durante o livro, ela vai perdendo muito de suas características. E, no final, ela se torna uma outra personagem completamente reconhecível. Inclusive, eu acho a mudança, digamos assim, da Sara aqui durante a história meio que abrupta, realmente. Muitos acontecimentos aqui durante essa trama eu acho um pouco rápidos demais. Por ser até que um livro curto também, eu acho que a autora poderia ter dado mais espaço para o desenvolvimento de certos personagens aqui durante a trama. Acho que as coisas ocorrem de uma forma muito rápida em certos momentos aqui. A trama ela parece que vai se iniciar então sendo um romance, água com açúcar e tudo mais. Mas a trama ela vai tomando caminhos assim até que bem sombrios, tá? E ele tem um final bem surpreendente, digamos assim, mas esperado para os moldes daquela época, tá? A Júlia Lopes de Almeida, então, ela vai dar um final bem trágico para certos personagens aqui dentro da trama, enquanto um personagem, ele vai sair imune de toda essa situação, tá? Então, eu não posso contar o que bem acontece, porque acabaria sendo um spoiler, né? Mas aqui a gente vê realmente o como naquela época a sociedade, ela era desigual entre os homens e entre as mulheres. Então, nesse livro, ela faz meio que uma crítica aos padrões de comportamentos femininos daquele tempo, mas ao mesmo tempo ela não se aprofunda muito nesse assunto, ou seja, no final ele acaba tendo um final até que meio com uma moral da época, né? Mostrando então que apesar da protagonista ela ter desobedecido aqueles bons costumes daquela época, ela acabou então tendo uma punição por isto. Apesar dela dar esse final, então, meio que esperado para livros daquele tempo, ela mesmo assim, durante a trama, ela consegue fazer, sim, críticas, como eu bem falei, àquela sociedade da época, aos costumes, então, que eram recorrentes, né, naquele tempo. Mas mesmo assim, ela não se desvenencia totalmente disso tudo, tá? Então, ela, sim, tem alguns momentos que ela cai naquele clichê, digamos assim, daquele tempo. Então, não pense que esse daqui vai ser um livro totalmente à frente do seu tempo. E até por isso mesmo, que em alguns momentos me incomoda a forma que ela retrata os personagens negros aqui dentro dessa trama. Sempre como empregados, pessoas subjugadas. Apesar de a gente, sim, ter o contexto histórico da época, pensar nisso tudo, acaba me incomodando um pouco ver isso daqui dentro do livro. Mas eu reconheço que em alguns momentos, sim, ela tenta se desvencilhar, então, disso daqui e trazer algumas críticas de maneira sutil aqui dentro da trama. Apesar de tudo isso, eu gosto do final da trama, tá? Eu acho que ele é um final bem cru e mostra um pouco da realidade de como era na época. E é muito interessante a gente ver então um Rio de Janeiro de um outro tempo, né? Um Rio de Janeiro de como era na visão de uma pessoa que viveu dentro daquela época, né? Pelo menos um Rio de Janeiro burguês, né? E não um Rio de Janeiro aqui
mais da periferia, né? Que não é tão demonstrado assim nesta obra aqui de Julia Lopes de Almeida. E eu gosto muito, então, da escrita da autora, tá? Continuo gostando demais. Ela tem uma escrita assim que faz a gente emergir bastante dentro da trama. Os cenários em que ela descreve, toda a ambientação, parece que a gente está lá dentro. E os sentimentos que ela descreve também do personagem são muito viscerais, então eu acho isso muito legal na escrita da Julia Lopes de Almeida. E ela evoluiu bastante também nisso, lá em A Falência, mas aqui isso já era bem presente na escrita dela. Eu acho que é isso que eu gosto tanto nos livros de Julia Lopes de Almeida. Continuo gostando mais de A Falência. Esse livro ele tem alguns pontos que me incomodaram, como eu falei nesse vídeo, mas assim, se a gente olhar no aspecto geral, é um excelente livro. Ele consegue trazer uma trama satisfatória, trazer algumas críticas à sociedade daquele tempo e imergir bastante a gente em um tempo mais antigo aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. E além de tudo isso, você vai ler o livro bem rápido, né? Então é um livro super tranquilo de se ler. Em no máximo 3 dias você já o termina. Bem, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, o livro escolhido dessa vez. Se gostaram do vídeo, então já sabem, deixe o seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores. E também diga aí embaixo nos comentários se você já leu esse livro, o que achou dele, concorda ou discorda da minha opinião, quais pontos de vista você tem diferente do meu e iguais aos meus. Então vamos debater aí um pouco sobre o livro. E também, se você quiser recomendar algum livro que eu leia e traga vídeo futuramente aqui pro canal, também comentem, tá? É isso, até uma próxima, tchau!